noite, queridos. Vamos fazer hoje mais uma ministração, amém? Para honrar e glorificar o nome do Senhor. Vamos agradecer ao Espírito Santo de Deus por mais uma noite de ministração, amém? Vamos pedir para que Ele sente aqui conosco, queridos, para poder nos ensinar a respeito de tudo aquilo que Ele tem para trazer sobre as nossas vidas, amém? Baixe tua cabeça, feche os teus olhos, vamos orar? Pai querido, Pai Santo, obrigado, Jesus. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, Pai, nos conduzindo, nos ensinando, Pai. Obrigada, Pai, por podermos, Pai, ouvir da Tua palavra, Deus, em nome de Jesus, Pai. Que o Teu Espírito Santo possa sentar aqui conosco, Deus. Nos ensinar, nos fazer refletir, ó Pai, sobre tudo aquilo, Pai, que nós precisamos consertar sobre as nossas vidas, Pai querido. Senta conosco, esteja na condução dessa ministração, Pai querido. Eu entrego, Pai, essa ministração nas Tuas mãos para que o Senhor cumpra a Sua vontade sobre nós, Paizinho. É o que nós Te pedimos, Te entregamos e Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos. Livro de Josué, amém, capítulo 9. Hoje, queridos, a ministração que o Senhor tem ministrado ao meu coração, amém, é sobre o nosso equilíbrio, amém. Palavra um pouco difícil para muitos de nós, amém. Sermos pessoas equilibradas, amém. E já nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Abra sua Bíblia comigo, se você puder acompanhar. Lá no livro de Josué, o capítulo 9, nós vamos ler o versículo 1 em diante, queridos. A palavra de Deus diz assim: Sucedeu que, ouvindo isto, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, em toda a costa do Mar Grande, de fronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema e foram e se fingiram embaixadores, e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinhos velhos, rotos e consertados, e nos pés sandálias velhas e remendadas, e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Foram ter com Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram a ele e os homens de Israel: Chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: Porventura, habitais no meio de nós? Como, pois, faremos aliança convosco? Então disseram a Josué: Somos teus servos. Então lhes perguntou Josué: Quem sois vós? De onde vindes? Responderam-lhe: Teus servos vieram de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez aos dois reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: Tomai convosco provisão alimentar para o caminho e ide ao encontro deles e dizei-lhes: Somos vossos servos, fazei, pois, agora aliança conosco. Amém? Aqui nós vemos esses homens aqui insistirem mais uma vez para que eles fizessem uma aliança com eles. Amém? Aqui nós vemos esse povo fazendo uma estratégia. Amém? Para poder enganar os homens dos quais eles queriam realizar essa aliança aqui que a palavra de Deus nos mostra, queridos. E seguindo o texto, a palavra vai dizer assim: Este nosso pão tomamos quente das nossas casas, no dia em que saímos para vir ter convosco, ei-lo aqui agora, já seco e bolorento. E estes odres eram novos quando os enchemos de vinho, e ei-los aqui já rotos. E estas nossas vestes e essas nossas sandálias já envelheceram por causa do muito longo caminho. Então, os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Eu quero fazer uma pausa aqui, queridos. E o versículo que me chama a atenção aqui, nesse capítulo, é exatamente o versículo 14, onde a palavra de Deus diz assim que os israelitas tomaram a provisão
e não pediram conselho ao Senhor. Queridos, como nós estamos tratando aqui hoje sobre o nosso equilíbrio, amém? Sobre o equilíbrio das nossas vidas, o equilíbrio das nossas decisões, o equilíbrio das nossas reações, amém? O equilíbrio dos nossos pensamentos, o equilíbrio daquilo que nós proferimos, o equilíbrio daquilo que nós fazemos, daquilo que nós realizamos, amém? Hoje nós vivemos em meio a uma situação onde muitas pessoas passam todos os dias de suas vidas por muitos conflitos, amém? E na maioria das vezes, queridos, quando nós vamos ouvir sobre tudo aquilo que essas pessoas estão passando, sobre os conflitos que elas estão vivendo, nós conseguimos identificar claramente um desequilíbrio sobre a vida dessas pessoas, amém? Porque, queridos, o que nós precisamos entender? Todas as vezes que nós não consultamos ao Senhor, todas as vezes que nós não pedimos a direção do Senhor e nós agimos por aquilo que nós acreditamos ser o certo de agir, muitas vezes essas decisões nos competem a viver grandes conflitos sobre as nossas vidas. E muitas vezes esses conflitos trazem sobre nós um desequilíbrio em meio a essas situações. Amém? E tem sido um tempo, queridos, onde Deus tem procurado sobre a vida dos seus filhos gerar equilíbrio sobre a vida deles. Amém? Tem sido o tempo que Deus tem nos ensinado a sermos pessoas equilibradas, a sermos pessoas que buscam no Senhor qual é a boa, perfeita e agradável vontade dele sobre as nossas vidas, sobre as nossas decisões, sobre as nossas resoluções em meio aos nossos problemas. Amém? E aqui, queridos, nós vamos ver no decorrer do texto aqui que pelo fato dos israelitas não pedirem conselho ao Senhor, pelo fato desses homens aqui não consultarem a Deus em primeiro lugar, nós vemos aqui eles tendo uma ação nesse momento aqui um pouco precipitada naquilo que eles estavam fazendo aqui nesse momento. Amém? Aqui nós vemos uma falha, porque se no momento que eles antes deles tomarem a decisão de entrar com essa provisão sobre a vida desses homens enganosos, amém? Se eles tivessem consultado ao Senhor, com toda certeza, Deus traria o discernimento para eles. Muito possivelmente, sim, Deus revelaria aquilo que estava em oculto, aquilo que estava em engano, aquilo que estava em mentira. Amém? E muitas das vezes, queridos, nós agimos como esses homens. Nós tomamos as decisões no calor da emoção. Nós falamos no momento da ira. Nós buscamos solucionar os problemas nos momentos do desespero. E muitas vezes, em meio a esse desequilíbrio de sentimentos, desequilíbrios de emoções dentro de nós, muitas vezes é onde somos enganados. Muitas vezes é onde nós falhamos. Muitas vezes é onde nós cometemos grandes erros sobre as nossas vidas. Amém? Vamos seguir o texto? Queridos, em sequência do texto, a palavra de Deus vai dizer assim: Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes conservar a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Ao cabo de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Eis que aqui a verdade chega. Amém? E agora nós queremos aqui perceber nesse texto qual foi a reação de Josué quando ele descobriu a verdade sobre o engano que aqueles homens estavam tentando gerar no meio dessa situação aqui. Amém? E a palavra de Deus aqui vai dizer assim: Pois partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles. Ao 3º dia, suas cidades eram Gibeão, Sefira, Beerote, Kiriat e Jearim. Os filhos de Israel não os feriram,
Porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes. Queridos, aqui nós vemos esses príncipes da congregação fazerem um juramento perante ao Senhor. E diante desse juramento, esses homens aqui estavam honrando esse juramento e não feriram. Amém? Os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes. Queridos, aqui nós vemos esses príncipes como pessoas totalmente equilibradas diante dessa situação. Homens que honraram com a sua palavra. Porque em meio a uma mentira que esses homens haviam descobertos, a um engano, eles poderiam ter agido aqui no calor da emoção e imediatamente poderiam ter ferido esses homens aqui dos quais eram enganosos. Mas aqui nós vemos que em meio a uma mistura de emoções e sentimentos que esses homens aqui estavam passando nesse momento diante a uma situação de uma mentira, de um engano. Nós vemos aqui esses homens darem um exemplo para nós de pessoas equilibradas, entendendo que, diante de juramento que eles tinham feito ao Senhor, eles não poderiam quebrar com a palavra da qual eles haviam dado em meio a esse juramento. E diante disso, talvez mesmo em meio à raiva, a mistura de sentimentos que eles estavam sentindo, eles conseguiram ter um controle diante das suas ações e não ferir aqueles homens. Amém? E seguindo o texto, queridos, para encerrar a leitura, a palavra de Deus vai dizer assim: então todos os príncipes disseram à congregação: nós lhe juramos pelo Senhor Deus de Israel, por isso não podemos tocar-lhes. Isto, porém, lhes faremos: conservar-lhe-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós por causa do juramento que já lhes fizemos. Amém? Isto, porém, lhes faremos, disseram-lhes, pois, os príncipes, verso 21. Vivem se tornarão rachadores de lenha, tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes haviam dito. Chamou Josué e disse-lhes: por que nos enganaste, dizendo: habitamos muito longe de vós, sendo que viveis em nosso meio? E aqui entra Josué, queridos, questionando esses homens e perguntando para eles o porquê do engano, o porquê da mentira em meio a essa situação. E em seguida, a palavra aqui vai dizer assim: agora, pois, sois malditos, e dentre vós nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. Aqui nós vemos Josué trazendo uma sentença sobre esses homens, amém? Porque, queridos, para todo ato errado, para todo ato reprovável diante do Senhor, amém? O que faz parte também do equilíbrio das nossas vidas, é nós recebermos e aceitarmos as consequências para as nossas más ações. Amém? Mas nós não vemos aqui Josué tirando a vida daqueles homens, e ele poderia ter feito. Mas nós vemos aqui Josué, um homem totalmente equilibrado, um homem totalmente controlado, amém? Obediente ao Senhor, trazendo uma sentença sobre a vida daqueles homens como uma consequência por aquela atitude errada. Porque o que nós precisamos entender, queridos, se diante das nossas ações erradas, as consequências não acontecerem sobre as nossas vidas, como que nós vamos conseguir ter mudança de atitude se as consequências não vierem sobre as nossas vidas? Amém? Muitas vezes não é o arrependimento das más ações que fazem com que nós venhamos mudar o nosso comportamento, mas muitas vezes é diante das consequências que nós sofremos que faz com que nós venhamos a refletir as nossas ações e venham nos tornar pessoas controladas, equilibradas e transformadas diante as situações das nossas vidas. Amém? Então aqui nós vemos um meio termo diante daquilo que José estava agindo. Amém? Josué aqui nesse momento ele não agiu com a sua justiça própria de matar aqueles homens, mesmo em meio à decepção de ter sofrido ali um engano e uma mentira. Amém? Mas também nós não vemos aqui Josué de braço cruzado, sem fazer nada e aceitando tudo no oba-oba. Não. Nós vemos aqui Josué, um homem sábio, que agiu aqui com um controle e um equilíbrio,
em cima daquilo que o Senhor estava conduzindo a ele a trazer sobre a vida daqueles homens. Amém? Deixando aqueles homens conscientes de que aquela ação de engano e de mentira haveria uma consequência sobre a vida daqueles homens, mas que aqueles homens não iriam morrer por conta disso. Amém? Porque matar aqueles homens iria tirar a oportunidade que eles poderiam ter de aprender diante da situação de erro do qual eles cometeram. Amém? Aqui eles estavam recebendo uma outra chance de poder fazer diferente nas próximas situações. Amém? E muitas vezes é dessa forma, queridos, que o Senhor nos trata. Nos dá chances, dia após dia, de nos arrependermos e de mudarmos as nossas atitudes. Amém? E seguindo o texto, a palavra de Deus diz assim, vai dizer assim que, verso 24. Então responderam a Josué, é que se anunciou aos teus servos, como certo que o Senhor teu Deus ordenara ao seu servo Moisés, que vos dasse toda esta terra e destruísse todos os moradores dela diante de vós. Aqui eles tiveram a oportunidade de explicar o porquê eles tinham feito aquilo. Embora o fato da mentira não justificasse e não diminuísse o peso do pecado sobre a vida deles. Tanto que diante a isso eles receberam uma consequência. Amém? E aqui Josué fez o que, queridos? Josué se calou nesse momento e ouviu qual era o motivo, qual era a justificativa do porquê aqueles homens haviam agido dessa forma. Nós não vemos aqui Josué interromper aquilo que aqueles homens estavam explicando para poder trazer alguma lição de moral sobre a vida daqueles homens naquele momento. Amém? Mas Josué se calou, teve uma atitude sábia aqui, em primeiro ouvir o que aqueles homens tinham para explicar. Amém? O que não mudaria a consequência sobre a vida deles, o que não justificaria o ato da mentira e do engano. Amém? E em seguida do texto, por isso tememos muito por nossa vida por causa de vós e fizemos assim. Eis que estamos na tua mão, trata-nos segundo te parecer bom e reto. Aqui nós já vemos um arrependimento bater sobre a vida daqueles homens. E aqueles homens reconhecer que diante ao erro, eles estavam nas mãos de Josué. E que Josué poderia fazer sobre a vida deles aquilo que parecesse bom aos olhos de Josué. Amém? E aqui, assim livrou-nos das mãos dos filhos de Israel e não os mataram. Naquele dia Josué os fez rachadores de leite, tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até ao dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse. E aqui nós vemos Josué cumprindo, queridos, com a consequência da qual ele avisou aqueles homens que eles iriam passar. Amém? Mas até mesmo aquilo que seria uma consequência sobre a vida daqueles homens seria para honrar e glorificar e servir ao Senhor. Porque aqui o texto encerra dizendo que que Josué os fez rachadores de leite, tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor até o dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse. Amém, queridos? E aqui nós vemos um grande exemplo de um homem totalmente equilibrado. Amém? Queridos, eu quero trazer aqui alguns pontos, amém? Como alguns conselhos sobre as nossas vidas que vai nos ajudar a encontrar esse ponto de equilíbrio sobre as nossas vidas. Amém? Se você aí do outro lado se identifica com isso, se você tem percebido em você ações desequilibradas, que as tuas emoções têm tomado conta da tua mente, das tuas ações e das tuas decisões. Amém? Eu convido você a refletir comigo nesses pontos aqui que eu quero trazer como lições sobre as nossas vidas. Amém? Livro de Provérbios, queridos, no capítulo 18, verso 13, por isso que eu digo que é fantástico nós podermos ler a palavra de Deus, porque a Bíblia nos traz ensinos preciosos, queridos. Amém? Ensinos preciosos dos quais não iremos receber de qualquer outro homem que não seja através da palavra de Deus, através da leitura da palavra de Deus. Amém? Nós temos a pregação do Evangelho,
Mas as grandes revelações, Deus ele nos traz quando nós nos interessamos em, né, em sentar e ler as Escrituras Sagradas. Amém? Nós conseguimos trazer preciosidades daquilo que Deus tem para nos ensinar. Amém? Se nós conhecêssemos verdadeiramente a palavra de Deus e lêssemos essa palavra com valor, possivelmente muitos dos erros que nós cometemos, dos desequilíbrios emocionais que nós vivemos, possivelmente conseguiríamos agir muito diferente daquilo que agimos no nosso dia a dia. Amém? Provérbios capítulo 18, versículo 13. O primeiro ponto, queridos, para nos ajudar a encontrar esse ponto de equilíbrio, que nós vemos aqui o exemplo que Josué nos trouxe diante daqueles homens. Ouvir antes de falar. Amém? Quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Amém? Nós temos que tomar cuidado, queridos, quando nós somos imediativos diante das situações. Nós temos que tomar cuidado quando nós conhecemos uma causa pela boca de terceiros e não por aquele que viveu a situação. E muitas vezes, queridos, nós já estamos com um discurso pronto, já estamos com as pedras nas nossas mãos prontas para poder atirar sobre a vida das pessoas por aquilo que nós ouvimos falar, por aquilo que nós achamos, por aquilo que eu pensei que era. Então, a palavra de Deus aqui, queridos, nos mostra o quão é precioso nós aprendermos a ouvir antes de falar. Né? Temos um ditado popular muito conhecido que Deus, ele, né? Nós ouvimos muito falar isso, que nós recebemos 2 ouvidos e uma boca, né? Justamente por quê? Porque durante a nossa vida, possivelmente será mais sábio nós ouvirmos do que falarmos. Amém? Aquele que tem a sabedoria em Deus sabe o momento de falar e sabe o momento de ouvir. E por muitas vezes falar nos momentos errados e ouvir coisas que não deveríamos ouvir é que cometemos erros diante ao Senhor. É que cometemos desequilíbrios sobre as nossas ações, sobre as nossas vidas, sobre as nossas decisões, sobre as nossas escolhas. Amém? Então, esse é o primeiro ponto para que nós possamos observar sobre as nossas vidas e começarmos a trazer isso para a nossa prática de vida. Se habitue a primeiro ouvir para depois falar. E também se habitue a saber aquilo que você deve ouvir e aquilo que você não deve ouvir. Se habitue a saber aquilo que você deve proferir e aquilo que você deve guardar. Amém? Aqui esses homens não consultaram a Deus e por isso foram enganados. Se habitue a consultar a vontade do Senhor sobre tudo aquilo que você for fazer, sobre tudo aquilo que for trazido aos teus ouvidos e sobre tudo aquilo que você for falar. Busque primeiramente ouvir a voz do Senhor e saber, Deus, o que eu devo ouvir, o que eu devo falar, como eu devo me comportar. Qual é o equilíbrio que o Senhor tem para poder desenvolver sobre a minha vida? Como eu faço para me tornar uma pessoa mais controlada, mais equilibrada? Como eu faço para não permitir que as minhas emoções dominem o meu coração, dominem a minha mente, dominem a minha fala, dominem o meu visual, os meus olhos, as minhas decisões? Amém? Provérbios 15, versículo 1, queridos. Segundo ponto, responda com calma. As nossas respostas, o tom das nossas respostas, são algo muitas vezes perigoso. Muitas vezes o problema não está naquilo que eu falo, mas está na maneira como eu falo, ou está para quem eu falo. Provérbios, a palavra vai dizer assim, a resposta calma
desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Amém? A resposta calma. Uma pessoa pode fazer uma pergunta para mim, pode trazer um questionamento para mim, pode trazer uma dúvida para mim, pode trazer um pensamento para mim do qual eu vou ter que responder a isso. Amém? Muitas vezes eu posso trazer a mesma resposta, uma mais grosseira e ríspida e uma com mais amor e calma, mas a resposta é a mesma. Eu posso falar a mesma coisa nas duas formas de falar. Muitas vezes não vai ser aquilo que eu estou falando, não vai ser a correção que eu vou estar trazendo, não vai ser a verdade que eu vou estar apresentando, mas é a maneira que eu vou responder e a maneira que o outro irá receber. Nem sempre aquilo que nós falamos chega aos ouvidos de quem recebe da maneira com a qual nós gostaríamos de expressar aquilo que nós estamos falando. Mas muitas vezes o tom da minha voz, a maneira com a qual eu me comunico, traz às vezes uma falta de entendimento para aquele que ouve. Amém? Muitas vezes aquilo que eu falo tem uma distância muito grande daquilo que chega ao ouvido daquele que está recebendo. Amém? Por isso que a Bíblia fala, queridos, que a resposta calma desvia a fúria. Vocês já pararam para perceber que às vezes quando alguém chega muito furioso, contando, compartilhando algo, ou falando, né, com aquela braveza, com aquele nervosismo, e quando essa pessoa se depara com alguém que tem um espírito de mansidão, amém? E o espírito de mansidão, queridos, jamais está sobre o ser humano, como homem e como mulher. A mansidão não existe sobre o homem carne, o homem terreno, o homem físico. A mansidão nós só conseguimos desenvolver através da busca pelo Espírito Santo sobre as nossas vidas. O Espírito Santo é quem traz a mansidão sobre as nossas vidas. Muitas vezes nós nos pegamos agindo com calma, com tranquilidade, com paciência, com uma resposta serena, com uma resposta branda, né? Com uma resposta mansa, uma resposta tranquila em meio às situações. E muitas vezes, quando nós nos pegamos sozinhos, até nós nos questionamos, nossa, mas como que eu consegui responder com tanta mansidão se isso não faz parte da minha vida? Conseguimos responder dessa forma, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós, nos ensina e nos conduz a mansidão sobre as nossas vidas quando nós os buscamos verdadeiramente de todo o coração e pedimos para que Ele venha nos conduzir na paciência, na calma, na mansidão, nas nossas respostas, nas nossas ações, nas nossas decisões, na maneira de nos comportarmos, na maneira de respondermos às formas, talvez grosseiras, que outras pessoas trazem sobre nós, quando se reportam até nós. Amém? Então é por isso que eu digo isso sem ter medo de errar, que a mansidão é algo que Jesus desenvolve em nós. Porque nós, como seres humanos, temos uma tendência muito grande de uma justiça própria, de um julgamento próprio, né, de uma crítica própria, de uma maledicência própria, né, de uma consequência própria, do achismo, sabe, queridos? Então, é por isso que a mansidão quem desenvolve em nós é o Espírito Santo. Amém? E quanto mais nós nos enchemos do Espírito, mais o Espírito é derramado sobre as nossas vidas e mais frutos do Espírito é gerado sobre nós. Amém? Os frutos do Espírito, queridos, não está ligado a frutos daquilo que nós fazemos aqui sobre essa terra. Sobre quantas pessoas eu preguei hoje, quantas pessoas eu tenho na minha igreja, quantas pessoas eu tenho na minha rede social. Não tem nada a ver com isso. Os frutos do Espírito estão descritos na palavra de Deus, que é a paciência, é o amor, amém? E todo o outro uma lista. Esses são os frutos do Espírito, que muitas vezes falta em nós. E é por isso que isso não é um fruto nosso, porque são os frutos do Espírito.
O Espírito que coloca esses frutos sobre as nossas vidas. É Ele quem gera, é Ele quem desenvolve esses frutos sobre as nossas vidas. Por isso que são os frutos do Espírito. Amém? Outro ponto, queridos. Ignore o insulto. Provérbios 12, capítulo 11. O insensato revela de imediato seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. Ai, essa aqui já doeu muito em mim. Amém? Porque eu já fui muito exemplo ruim para a minha própria vida com relação a isso. Amém, queridos? Porque é muito bonito em meio às ministrações, às pregações, a gente citar coisas de outras pessoas, né? Vou dar um exemplo. Outro dia eu conversava com uma pessoa e eu percebi nessa pessoa que ela era uma pessoa que se aborrecia muito fácil. Porque o fulano lá da minha igreja é uma pessoa muito firidenta. Porque ela reclama disso. Porque nada tá bom. Porque... Ok. E aonde fica você olhar para dentro de você, na simplicidade que Jesus nos ensina em reconhecer aquilo que nós já falhamos, aquilo que Deus operou sobre as nossas vidas. Amém? O que você cita de você que você já falhou? Porque citar o que o colega do lado já falhou é muito fácil. Mas e reconhecer aquilo que você já falhou? E reconhecer aquilo que já foi uma dificuldade sobre a tua vida e hoje Jesus conseguiu te ajudar a transformar essas ações na tua vida. Amém? E muitas vezes, queridos, a palavra de Deus aqui diz, o insensato revela de imediato o seu aborrecimento. Já ouviram assim, muito assim dizer? Eu sempre, antes, eu sempre deixava transpassar no meu rosto quando eu estava aborrecida com algo. Né? Eu não conseguia fingir que estava tudo bem se algo não estava tudo bem. Né? Não conseguia. Era visível quando eu estava aborrecida. Visível. Porque de imediato, se acontecia algo e eu não gostava, de imediato eu já me aborrecia. E muitas vezes estava muito naquilo que visualmente eu criava do que aquilo que realmente era de fato que estava acontecendo. Olha que sério isso, queridos. Quem aí do outro lado se identifica com isso? Olhar a situação, julgar a situação, se aborrecer diante da situação e nem parar para raciocinar. Será que vale a pena me aborrecer com tão pouco? Será que vale a pena me aborrecer com uma situação do qual hoje eu estou aborrecida, mas no momento que isso passar, daqui uns dias eu vou olhar para isso, vou rir da situação, porque vai estar perdoado, vai estar solucionado, vai ser um outro tempo sobre a minha vida e eu estou aqui perdendo tempo com coisas pequenas. E, queridos, a palavra de Deus aqui nos traz sobre isso. Ignore o insulto. O homem prudente ignora o insulto. É fácil? Não é fácil. Para nós, como seres humanos, não é fácil. Mas para nós que buscamos no Espírito Santo de Deus, não nos aborrecermos com qualquer coisa, não sermos mimizentos com qualquer coisa, não sermos feridentos com qualquer coisa, mas olharmos em meio às situações e pensar assim, eu tenho mais coisas para fazer para contribuir para o reino do que para perder tempo e me aborrecer com coisas terrenas, com situações ou com pessoas que não estão no mesmo nível de entendimento e maturidade espiritual que o Senhor está me conduzindo a cada vez mais me aproximar disso dentro do reino. Amém? Então, que nós possamos trazer isso para que nós venhamos a conseguir ter esse equilíbrio sobre as nossas vidas. Porque pessoas que falam muito e não ouvem, pessoas que respondem tudo de imediato, que tudo a ferro e fogo, pessoas que não ignoram o insulto, que não deixam passar nada, nem uma brincadeira, nada, que não deixa passar nada. São pessoas que sofrem muitas vezes de um desequilíbrio dentro das suas vidas, e são desequilíbrios que trazem e geram sofrimentos e estacionam você na condição que você está e não te deixa caminhar para frente, não te deixa prosseguir. Amém? Próximo ponto, queridos. Não retruque. Romanos 12, verso 12. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é reto aos olhos de todos.
Não retribua o mal com o mal. É fácil? Não é fácil. Mas pelo bem da tua saúde mental, pelo bem da tua saúde espiritual, pelo bem da tua saúde física, porque muitas das emoções dominam a nossa mente, refletem no nosso corpo, o corpo perece, o corpo sofre no físico, aquilo que as emoções geram dentro da nossa mente. Amém? Por isso que nós devemos amar a nós mesmos. E depois vem o amor ao próximo, porque quando eu me amo verdadeiramente, eu dou esse mesmo amor para o meu próximo. E quem se ama verdadeiramente não permite com que seu corpo sofra, não permite com que sua mente fique doente, não permite com que seu espírito adoeça. Aquele que tem amor verdadeiro por si mesmo, ele quer o espírito da alegria todos os dias sobre a vida dele. Ele quer buscar a mansidão, porque ele sabe que a ira só gera problema para ele mesmo. Amém? Quando nós nos iramos, quando nós julgamos, quando nós fofocamos, quando nós mentimos, quando nós agimos de maledicência contra a vida de outras pessoas, quando nós fazemos tudo isso, antes de fazer mal para as pessoas, em primeiro lugar, nós geramos mal para nós mesmos. Porque tudo aquilo que eu profiro contra a vida do meu irmão fala muito mais a respeito daquilo que eu sou do que aquilo que o meu próximo é. Porque a palavra de Deus fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se eu sou alguém que só lanço isso sobre a vida do meu próximo, significa que eu estou cheia daquilo que eu estou lançando contra a vida do meu próximo. Então, aquilo que eu falo contra as pessoas fala muito mais do caráter que eu não tenho, de quem eu sou, do que daquilo que de fato uma outra pessoa é. Amém? Porque se eu lanço isso contra a vida de uma pessoa que é sábia e não recebe aquilo que eu estou lançando, eu não estou afetando em nada a vida daquela pessoa. Em contrapartida disso, as palavras que eu profiro têm um poder muito grande sobre a minha vida. E fala muito de quem eu sou no escondido. Fala muito de quem eu sou, que só Deus sabe verdadeiramente quem eu sou. Então nós temos que tomar muito cuidado, queridos. Muito cuidado. A melhor forma do Espírito Santo trazer o discernimento para nós com relação a relacionamentos, com relação a pessoas que convivemos, com relação a pessoas que chegam nas nossas vidas, a melhor forma é quando nós mais observamos o que essas pessoas falam. Tudo aquilo que essas pessoas falam vai falar quem elas verdadeiramente são. E vai trazer o discernimento em quais mesas você deve sentar. Quais mesas você deve levantar e sair dessas mesas. E quais mesas você realmente deve sentar para se alimentar daquilo que você tem para se alimentar. Amém? Comece a perceber as mesas que você tem sentado. Quais são os assuntos que têm acontecido nessa mesa? Tem sido coisas que edificam? Tem sido assuntos da palavra de Deus que tem feito você crescer? Ou as mesas que você tem sentado são mesas que mais falam da vida de outras pessoas? E comece a observar e a perceber quem são as pessoas que mais falam, que não trazem a edificação sobre a tua vida. E através disso você vai conseguir começar a conhecer cada pessoa quem é quem. Amém? Traga isso como uma lição sobre a tua vida. O outro ponto, trate com respeito. Provérbios 11:12. O homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento refreia a língua. Amém? Que possamos aprender o respeito. Porque mesmo quando nós somos pobres, falhos e pecadores diante da presença do Senhor, quando nos sentimos muitas vezes miseráveis, amém? Nos sentimos pequenos porque sabemos do pecado que carregamos. Mesmo assim, Jesus nos trata com respeito. Jesus nos ama, Jesus nos cuida, Jesus nos guarda. Jesus limpa as nossas feridas, Jesus nos purifica, mesmo em meio à sujeira que no passado vivíamos. Quando nos apresentamos diante da presença do Senhor, Ele só está preocupado com o arrependimento que é gerado sobre as nossas vidas e com o fato de ter uma nova vida nele.
E mesmo com tudo aquilo que já plantamos, Jesus nos trata com respeito. Então, para que você possa encontrar mais um ponto de equilíbrio sobre a tua vida, aprenda a respeitar as pessoas, independente daquilo que elas são, independente daquilo que elas fazem, independente daquilo que elas escolhem. Amém? Mas aprenda a respeitar. Respeitar e amar não está ligado a compactuar com os erros. Amém? Mas o respeitar e amar está ligado àquilo que a palavra de Deus nos ensina, porque Jesus assim o fez. Amém? Outro ponto. Tenha paciência. Provérbios 11, 12. O homem irritável provoca, mas quem é paciente acalma a discussão. Amém? Que você possa ser uma pessoa que tira paciência às vezes de onde não tem. Quanto mais você buscar a presença do Senhor, mais paciência e graça o Senhor vai dar sobre a tua vida. Em meio ao caos, é o momento que mais nós conseguimos desenvolver a paciência e entender que os dias passam um de cada vez. Não conseguimos viver tudo de uma vez. Amém? Que possamos deixar a nossa ansiedade de lado. Que quando nós falamos que confiamos em Deus, que possamos verdadeiramente confiar em Deus. Porque é muito fácil, diante ao problema que o meu próximo está vivendo, eu dizer para ele que ele tem que ter paciência, deixar a ansiedade de lado e depositar confiança em Deus. Mas e quando chega a nossa vez, como que é o nosso comportamento diante das adversidades? Amém? Aquilo que nós aconselhamos precisa ser uma verdade sobre as nossas vidas. Se eu aconselho a paciência, eu preciso buscar a paciência no Espírito. Amém? Se eu prego a transformação, eu preciso buscar a transformação para a minha vida. Amém? Então esse é mais um ponto de equilíbrio que você pode encontrar no Senhor sobre a tua vida. Amém? Colossenses 3,13, perdoe. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiveram uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoa. Amém? Aqui está bem resumido, queridos. Bem resumido, né? Suportai-vos uns aos outros em amor, como a palavra de Deus fala. Amém? Quando eu libero perdão, eu não libero perdão julgando, colocando na balança se a pessoa é merecedora ou não. Amém? Porque merecedora não é a pessoa que te feriu e nem você também não é merecedor. Amém? Porque merecimento nenhum de nós temos. Nós temos uma falsa ideia de pensar assim que porque nós não fazemos isso ou não fazemos aquilo, somos merecedores de qualquer coisa da parte do Senhor. E na verdade nós não somos merecedores de nada. Se nós recebemos as coisas do Senhor é porque Deus nos ama tanto, Ele é tão misericordioso, que Ele presenteia os filhos dele com o melhor dessa terra. E Ele quer nos presentear com a salvação à medida que nós vamos nos separando e nos santificando e buscando a presença dEle e permanecermos firmes em Sua presença com a decisão de ficar com Jesus até o fim das nossas vidas. Amém? Mas nunca tenha uma falsa ideia de que você é digno, de que você é merecedor. Amém? Muitas vezes nós vemos as lamentações, né? Ai, mas eu não merecia ter passado por isso. Ai, mas eu não merecia o que aconteceu. Poxa, mas eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu procuro levar a minha vida assim, ok. Mas você é pecador da mesma forma, queridos. Amém? Jesus, ele morreu por toda uma humanidade, porque toda uma humanidade precisava ser perdoada. Amém? Então, que você possa conseguir ter esse equilíbrio sobre a tua vida. Amém? Que se Jesus já te perdoou, você não é ninguém para não liberar perdão. Quando você libera o perdão, você liberta você mesmo de pesos. Amém? Não tem como você pôr na balança que alguém merece o teu perdão ou não. Porque se Jesus for colocar na balança, se você merecia ser perdoado, ele iria pender para o lado de que não, que você não é merecedor para ser perdoado. Eu não sou merecedor para ser perdoado. Nenhum de nós somos merecedores para ser perdoado. Mas graças a Deus, que Deus ele é Deus, que Ele é um Pai que nos ama, que nos perdoa, que nos incentiva dia após dia a ter uma mudança de comportamento, uma mudança de mente, uma mudança de ações. E Ele é quem nos conduz a ter uma vida equilibrada. Amém, queridos? E como que nós conseguimos buscar fazer diferente do desequilíbrio do qual nós vivíamos antes em meio às nossas reações, ações e decisões?
Quando nós fazemos uma lista, querido, de erros do passado. Quando nós fazemos uma lista de tudo aquilo que nós fizemos e poderíamos ter feito diferente. Amém? O poderíamos ter feito diferente não muda aquilo que você fez no passado, mas pode mudar situações futuras. Pode mudar aquilo que o teu amanhã tem para trazer sobre a tua vida, na medida que você é transformado. Amém? A lista, para ajudar você a fazer diferente. O que eu falei, o que eu ouvi, em que mesas eu sentei, com que tipo de pessoas eu andei, me relacionei, o que eu deixei me influenciar, como eu reagi em meio às situações, como eu reagi diante das lutas, como eu reagi diante das perseguições, como eu reagi diante da maledicência, como eu reagi diante de mentiras, o que me corrompeu, quais foram as minhas escolhas, quais foram as consequências que eu recebi. Amém? O que eu aprendi com tudo que eu passei, para onde eu não devo voltar, que relacionamentos eu não devo resgatar. Amém? E quem eu sou hoje. Amém, queridos? Quando você perdoa situações, pessoas, coisas que aconteceram, isso não está ligado a você viver conectado com essas pessoas. Existem tempos sobre as nossas vidas, existem estações sobre as nossas vidas. E eu li algo que faz muito sentido. Fica na nossa vida quem cabe dentro do nosso propósito. Amém? Houve um tempo onde Deus usou você sobre um grupo de pessoas. Amém? Se houve situações, coisas que aconteceram lá atrás que você passou, libere o perdão para que você possa ser liberto. Amém? Para que você não tenha dívida com o Senhor, de pecado, porque quando você não perdoa, a mesma medida que você julga, você também será julgado. Se você não perdoa, você também não recebe o perdão. Mas não significa que essas pessoas vão fazer parte do teu futuro, vão fazer parte do teu propósito, vão fazer parte de uma nova estação. As nossas vidas são feitas de estações, e novas estações, Deus levanta novas pessoas sobre a tua vida para caber dentro, para que caber dentro do teu propósito. Amém? Então que você possa entender isso, mas que você tenha na tua mente a tranquilidade de você poder se relacionar normalmente com as pessoas e você não carregar pesos, o que diz respeito a pessoas. É preciso se curar, queridos. É chegado um tempo de um equilíbrio sobre as nossas vidas para que nós possamos começar a construir coisas maiores dentro do reino. Não tem como viver uma vida doente sempre sofrendo pelas mesmas coisas, mesmas situações, mesmas pessoas, mesma falta de perdão, mesmo problema com a língua, mesmo problema com os ouvidos, mesmo problema com... Sabe? Muitas vezes nós vemos pessoas estacionadas, pessoas que há 30, 40, 50 anos você conheceu e hoje vivem na mesma condição das quais você conheceu lá atrás. Amém? Nós precisamos entender que é chegado um novo tempo, viver as novas estações, florescer no lugar onde Deus nos estabeleceu para florescer, mas caminhar pela rua, caminhar sobre as nossas vidas com a tranquilidade de saber que o teu coração é um coração manso, é um coração perdoador, é um coração que tem empatia, é um coração equilibrado emocionalmente, espiritualmente. Amém, queridos? Então que você possa conseguir trazer essas lições sobre a tua vida, que você possa fazer uma lista de tudo isso. Amém? Porque quando você faz uma lista e você puxa pela memória as tuas reações, você vai conseguir avaliar você mesmo, vai conseguir se autoavaliar. Aqui eu fiz assim, mas numa próxima situação agora eu aprendi. Eu tenho que fazer diferente. Porque se eu fizer diferente, não vai gerar todo esse sofrimento sobre a minha vida. Amém? E é isso que Jesus quer trazer para nós, queridos. Jesus quer equilibrar a nossa vida. Jesus quer nos ensinar a ser pessoas equilibradas diante da presença dele. Porque não tem como pessoas desequilibradas, descontroladas, conseguir trabalhar em função do reino. Amém? Porque o reino de Deus é um reino de equilíbrio. A única coisa na tua vida que você precisa ser radical é em obedecer a Deus. Não desobedeça a Deus por nada nesse mundo. Por nada nesse mundo. Isso você não tem que ter equilíbrio nenhum. Você tem que ser aquela pessoa assim, não, eu obedeço a Deus em tudo.
Em tudo aquilo que Deus me ordena, eu não troco o meu propósito por propostas. Eu não me corrompo. Eu não desobedeço a Deus para poder obedecer a homens. Eu não desagrado a Deus para poder agradar pessoas. Amém? Isso nós temos que ser radical. Agora, fora isso, queridos, na nossa vida, Jesus nos ensina a ser equilibrados, porque Jesus foi uma pessoa totalmente equilibrada. Os grandes homens e mulheres da Bíblia que foram marcados naquele tempo como grande exemplo para nós hoje, foram pessoas equilibradas diante as situações de aflição, de ira e de problemas das quais elas passaram. Amém? Então, que nós possamos trazer esse equilíbrio sobre as nossas vidas, queridos. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Que em nome de Jesus essa palavra possa criar raiz dentro do teu coração e que você possa colocar cada uma dessas lições e reflexões em prática sobre a tua vida. E você vai ver que a partir do momento que você começar a colocar em prática aquilo que a palavra de Deus te ensina a fazer, você vai conseguir encontrar o ponto de equilíbrio que Deus quer que você encontre para a tua vida. Amém? Que Deus abençoe a tua vida e até a nossa próxima ministração. Fique na paz.